Alô, bom dia, você está no canal Professor Belém nesta quarta-feira, 23 de junho de 2021. E se você é um aficionado da literatura de espionagem, se você adora, por exemplo, os livros de John le Carré, gostará também dessa história. Só que nesse caso, a realidade supera a ficção. É uma história de espionagem, que tem como figura principal o senhor Dong Jingwei, que foi um alto funcionário do Partido Comunista Chinês e uma figura de proa no governo chinês. Uma figura de alto escalão. No dia 4 de junho de 2021, a Red State soltou uma bomba no noticiário nos Estados Unidos. Uma matéria que dizia o seguinte: uma pessoa que se acredita estar entre os desertores mais graduados de todos os tempos da República Popular da China para os Estados Unidos tem trabalhado com a Agência de Inteligência de Defesa. Eu pronunciarei só a sigla, DIA, em português, DIA, Agência de Defesa, de Inteligência de Defesa dos Estados Unidos. Isso por meses. Fontes dentro da comunidade de inteligência disseram ao Red State, sob condição de anonimato, que este senhor que eu acabei de citar havia desertado para os Estados Unidos e estava sob a proteção da DIA. É isso mesmo. O desertor tem conhecimento direto dos programas de armas especiais na China, incluindo programas de armas biológicas, dizem as fontes lá do dia. Bem, neste momento, no dia 4 de junho de 2021, a Red State apenas dizia que alguém muito graduado lá da China estava sob a proteção da DIA nos Estados Unidos, mas não dava o nome. No dia 17 de junho de 2021, as coisas clarearam um pouco mais. A mesma Red State disse o seguinte: fontes da Red State confirmaram que o desertor na verdade, Dong, que estava encarregado dos esforços de contra-espionagem na China e que voou para os Estados Unidos em meados de fevereiro, supostamente para visitar sua filha em uma universidade na Califórnia. Quando Dong desembarcou na Califórnia, ele contatou os funcionários do DIA e contou-lhes sobre seus planos de desertar e as informações que trazia com ele. Dong, então, escondeu-se à vista de todos por cerca de 2 semanas antes de desaparecer sob a custódia da DIA. De acordo com o Spy Talk, o nome de Dong surgiu durante a cúpula sino-americana realizada no Alasca em março de 2021. Bem, a bomba atômica soltada pela Red State foi logo encoberta ou desacreditada pela grande mídia. A Newsweek, por exemplo, que é uma espécie de Folha do São Paulo ou então o Globo lá nos Estados Unidos, disse o seguinte numa matéria publicada em 22 de junho de 2021, logo quando o buchicho começou a circular pela imprensa norte-americana. Um dos oficiais de segurança mais graduados da China está no centro das atenções esta semana, em meio a uma enxurrada de relatos não confirmados de que ele desertou para os Estados Unidos, com evidências potencialmente prejudiciais sobre as supostas origens humanas do coronavírus. O site de comentário conservador dos Estados Unidos fez questão de dizer à Newsweek, a Red State nomeou o oficial da contra-espionagem Dong Jingwei, vice-ministro de Segurança do Estado da China, como oficial de alto escalão que desertou para os Estados Unidos,
O boletim informativo da comunidade de inteligência Spy Talk também noticiou sobre o assunto. Bem, fez essa nota e a grande mídia, seguindo os passos da Newsweek, preferiu não falar mais no assunto. Estava desacreditado para a grande mídia. Acontece que este senhor, Dong Jingwei, começou a dar com a língua nos dentes. Para quem? Para a CIA, para o FBI? Não, apenas para a DIA, sem nenhum contato ou sem nenhuma informação ao FBI e à CIA. Por quê? Porque, segundo o próprio Dong, CIA e FBI estavam comprometidos. Tinha muita gente lá dentro das duas agências fazendo o duplo papel, trabalhando para os Estados Unidos, para o governo democrata, mas também para Xi Jinping. Portanto, nenhuma informação para essas duas agências. Daí porque não houve muita atenção à deserção de Dong, porque a própria CIA e o próprio FBI colocavam suspeitas se havia de fato um delator de alto escalão do governo chinês. Acontece que, para a infelicidade do Partido Democrata e dessas duas agências, Dong começou a dar com a língua nos dentes de coisas absolutamente prováveis, como, por exemplo, ele forneceu nomes, telefones e endereços de estudantes, entre muitas aspas, estudantes chineses que viviam nos Estados Unidos como estudantes, mas eram espiões do governo chinês. Razão mais do que suficiente para se acreditar, sim, que Dong Jingwei era Dong Jingwei e estava nos Estados Unidos. Percebem? Pois é, foram muitas as informações que ele passou a dia e todas foram confirmadas. Mas ele tem passado mais informações que ainda não foram totalmente confirmadas. Agora, uma coisa é certa, há sim que se prestar atenção nesta delação, ou melhor, nesta deserção. Ela é real, é verdade. Existe lá nos Estados Unidos, protegido pela DIA, um alto funcionário do governo chinês, uma figura de proa no governo e dentro da área militar, dando com a língua nos dentes. E as coisas que ele tem falado são de arrepiar os cabelos. Como, por exemplo, a família Biden, ou seja, Joe Biden, o presidente, está na mão da China. Ou seja, ele é refém da China, porque a China sabe coisas de Biden que podem não só derrubá-lo, mas derrubar todo o governo. E também, evidentemente, sobre a questão do coronavírus. Bem, hoje, com mais informações a respeito das delações de Dong, o American Thinker trouxe a seguinte matéria, esclarecendo por que a família Biden está na mão dos chineses. Lembram do computador de Hunter Biden? Aquele que o Rantinho esqueceu numa oficina de concerto? Pois é, Dong sabe exatamente o que tem lá dentro, que é altamente comprometedor à família Biden, mas principalmente ao presidente Joe Biden. A matéria diz que, em 2015, isso está no computador, no laptop de Hunter Biden, em 2015, a Aviation Industria Corp of China adquiriu a Henniges Automotive. Esta aquisição é significativa porque a Henniges Automotive forneceu tecnologia furtiva para o programa dos aviões dos caças F-35, os mais modernos do mundo. Só que a China agora, com a tecnologia desses aviões, também tem o seu F-35. Mas sigamos em frente. Os parceiros da AVIC, a Aviation Industry
Corp of China, nos Estados Unidos. Nesta aquisição foram ninguém menos que Hunter Biden e um certo senhor chamado Chris Heinz. Hunter Biden, filho de Joe Biden. A aquisição foi aprovada pelo Comitê de Investimento Estrangeiro dos Estados Unidos, o CFIUS. O secretário de Estado, John Kerry, foi membro do CFIUS durante aquela decisão, a decisão de permitir que uma empresa chinesa comprasse uma empresa americana envolvida na fabricação do F-35. Pois bem, só que John Kerry é também padrasto, sabem de quem? Pois é, do senhor Chris Heinz. Tudo isso foi fornecido por Dong com detalhes, como, por exemplo, a China conseguir ou adquirir tecnologia stealth depois que os Estados Unidos aprovaram a compra da Henniges Automotive, claro, para usar nos seus supercaças. Bem, a matéria segue dizendo que qualquer pessoa que não perceba que os laços financeiros da família Biden com a China deixam o presidente vulnerável à chantagem é irremediavelmente tola. Agora, a questão do coronavírus. Dong forneceu cópias de estudos patogênicos ao Departamento de Inteligência de Defesa dos Estados Unidos que mostram que os militares chineses estiveram envolvidos no desenvolvimento do vírus Covid-19. Ele também forneceu cópias de modelos chineses que previam a propagação e os danos que a pandemia causaria nos Estados Unidos e também, claro, ao resto do mundo. Considerando, diz o American Thinker, o que estamos aprendendo sobre o Dr. Fauci e sua pesquisa sobre ganho de função, eu já falei sobre a pesquisa de ganho de função em outros vídeos, podemos ter pago a China para desenvolver uma arma que foi usada contra nós, diz o Tinker. Além disso, o governo chinês alterou os planos de viagens dos estudantes chineses que retornaram aos Estados Unidos após as férias de Natal. Seu plano, isso foi entre 2019 e 2020, seus planos de viagem foram alterados para que eles voltassem muito antes do planejado originalmente, antes do início da pandemia. Dong alertou que esses estudantes tinham a tarefa de coletar informações sobre a resposta que os Estados Unidos dariam à pandemia. Eles deveriam reunir informações sobre mudanças de política, respostas econômicas e danos, impactos no sistema de saúde, impacto nas cadeias de abastecimento dos Estados Unidos e agitação civil. A implicação é que, mesmo que o governo chinês não tenha liberado intencionalmente o vírus, eles intencionalmente o deixaram se espalhar e o usaram como uma mina de espionagem. Como benefício colateral para os chineses, o Covid-19 forneceu a desculpa para mudanças eleitorais massivas, o que facilitou a remoção do presidente Donald Trump, que era, naquele momento, a maior ameaça à China. Eles aprenderam com os democratas a não desperdiçar uma boa crise, diz o American Thinker. Pelo que sabemos, termina dizendo a matéria, Dong não forneceu qualquer informação direta sobre os Black Lives Matter, ou Antifa. O fato, no entanto, é que estudantes chineses que retornaram de suas férias de Natal foram encarregados de monitorar a agitação civil. E isso, claro,
é bastante comprometedor, ou no mínimo curioso. Se o nosso FBI e a CIA não estivessem irremediavelmente comprometidos, eles poderiam considerar seguir o dinheiro. Aqui é preciso fazer um parênteses. Quando Dong Jingwei deu os nomes dos estudantes como espiões chineses, ele provou que eram espiões porque esses estudantes recebiam grandes somas mensais de dinheiro de quem? Do Partido Comunista Chinês. Ora, estudantes que vão para a América recebendo grandes boladas do partido que domina o país na China é no mínimo suspeito, obviamente. Mas isso, seguir o dinheiro, evidentemente, não vai acontecer, diz a matéria. Tudo isso nos leva ao ponto mais importante. Nós, os Estados Unidos, estivemos sob ataque da China e não sabíamos disso. Bem, aqui está então o que há de mais recente hoje em termos de envolvimento entre o atual presidente e o governo chinês. Se Joe Biden está de fato nas mãos da China, é sinal de que, claro, ele está sendo chantageado para, evidentemente, comunizar os Estados Unidos. Aí é uma questão de se perguntar se haverá resistência a isso ou não. E também é bom perguntarmos se essas coisas não estão acontecendo em outros países, como, por exemplo, o Brasil, onde certos governadores, pelo menos um em especial, parece, vendeu boa parte do seu estado, ou do Estado brasileiro, um dos estados da federação, para os chineses. Pode ser só coincidência, não é mesmo? Pois é, aí está. Por enquanto é isso, depois nós voltamos, temos mais informações sobre outros escândalos que estão acontecendo lá nos Estados Unidos, mas que nos influenciam diretamente, isso em relação ao Covidão. Até depois.